senhor presidente, vereadora, demais vereadores. As lideranças, senhor presidente, vereadora, senhores vereadores, as lideranças comunitárias estão aí presentes. A imprensa, que uma vez mais registra os acontecimentos na noite de hoje, a todos os meus cumprimentos, o meu boa noite. Essa semana foi editado, foi lançado um edital, então, de para abertura de concurso para a contratação de agentes de saúde. É uma notícia excelente, onde muitos vereadores trabalharam, e que não é exclusividade de uma pessoa só, de um vereador só, mas de muitos. Inclusive deste vereador, que esteve lá colaborando com a administração no sentido de que o processo interno avançasse. Do nosso jeito, ajudar a administração, independente em que momento é. Não só fazer as críticas, mas ajudar também. E, então, nesse sentido, a gente vê com alegria que talvez, pela primeira vez na história de Montenegro, todo o município terá cobertura dentro daquilo que existe, do mapeamento que existe. Porque hoje nós temos, e já faz alguns anos, 20 e poucos agentes. 20 e poucos agentes. Então, algo que nós vemos com muita importância e nós estamos trabalhando, né, estimulando o executivo, cobrando o executivo para que aconteça. Mas não é uma exclusividade de uma pessoa só. São de várias mãos. Isso é importante colocar. Também importa dizer que há poucos dias houve uma decisão judicial, eu posso estar equivocado, eu quero pegar melhor, mas que parece que não é definitiva ainda em relação ao piso salarial. Aqui se fala em piso salarial, né? Dos professores do Estado. Lembro que o governador atual, que foi ministro da Educação, ele lá, foi no tempo dele, ao tempo enquanto ministro, que se implantou com muita ênfase, com muita determinação, com muita vibração, que os professores do país mereciam um piso salarial e de tantos reais. Será que isso é cumprido hoje, o piso, no Estado? Não. Não é cumprido. Não é cumprido. Mas agora, recentemente, houve uma decisão que não é definitiva, ao que me consta, dizendo que, porque há uma arguição de inconstitucionalidade, algo assim, que ela é constitucional e que tem que ser, vereador Becker, pago o piso salarial. Então, acho que é importante a gente dizer isso, né? Porque se eu digo isso, se eu instalo, se eu crio, eu tenho que cumprir. É o mínimo que eu tenho que fazer, presidente da Associação Comunitária do bairro Santo Antônio. É o mínimo que eu posso fazer, cumprir. Ainda mais que é educação. Bem, notícias boas também, estivemos ainda no dia de ontem com o chefe dos escoteiros, o presidente dos tradicionalistas da região, e lá no Centenário, vendo a situação, o local, e lá, então, nós chegamos a um entendimento muito interessante, uma convergência extremamente saudável, positiva,
presente o prefeito, também o secretário de obras, e então aquilo que é um pedido do chefe dos escoteiros, lá vai acontecer, e a questão agora é de elaborar a proposta, o projeto, e além daquilo que era reivindicado, outras melhorias ainda serão feitas, que são de tempo e de ajuste. Então, boa notícia, extraordinária notícia, que estamos aqui também trazendo. Hoje pela manhã, aliás, hoje pela tarde ainda, estivemos com o senhor prefeito na rua Otávio Dias Ferraz e na rua Lorival Lamper e na Simões Lopes Neto. São 3 ruas que estão com problemas sérios de esgoto, as ruas, os buracos ao longo das calçadas realmente existem. Estivemos lá então nesses 3 pontos e o prefeito determinou daquele momento, do local, já as suas devidas reparações necessárias e urgentes. Tem um deles, na Otávio de Ferraz, inclusive já está sob o muro. Isso é um risco muito grande. E talvez amanhã, se o tempo permitir, já começarão os trabalhos na Otávio Dias Ferraz e na Simões Lopes Neto, que lá tem pelo menos 3 pontos próximos um do outro. Muito importante, grave também. E algo que a gente vê que não é de agora, que já demanda um bom tempo, e outros que são recentes, como um deles na Simões Lopes Neto. Também fico muito contente que aquilo que foi acertado aqui, que foi dito pelo representante da Receita Federal do encaminhamento do projeto arquitetônico para a Prefeitura, o protocolo do projeto arquitetônico para a construção da unidade na Via 2, de fato lá está, e a gente pode verificar que ficaram alguns problemas, pequenos problemas, que serão de rápido e de fácil saneamento, tranquilo saneamento, para que o processo possa ser aprovado e, com isso, passar para a próxima etapa, como foi dito aqui pelo delegado Linhares, que é, então, a licitação para a contratação da empresa que fará a construção do prédio da unidade. Então, que será, então, a definitiva, e hoje não mais em prédio alugado, como é o existente aqui em Montenegro, localizado em frente ao Colégio São João, na rua João Pessoa, lá do Correio. Então, interessante, realmente está protocolado, e mais do que isso, a empresa já foi contactada que elaborou o projeto para fazer o devido saneamento. Mas é importante, realmente, tivemos essa semana aqui com o presidente da OAB. Esse vereador requereu essa reunião porque, senhoras e senhores, pasmem, meus senhores e senhoras, e os telespectadores e rádio ouvintes. O governo, ele corrige a tabela do imposto de renda por uma expectativa de inflação, que para o ano que vem o governo pensa que vai dar 4,5%. E este ano o governo corrigiu a tabela, se não me engano, também por 4,5%. E a inflação é de quanto? É mais, é maior. No entanto, não permite que nos ajustes se possa fazer o ajuste pela inflação do ano anterior. Não, isso o governo não faz. Então, é 4,5%, se a inflação é 6%, o trabalhador perde. E a cada ano o trabalhador é sacrificado. Se a tabela fosse corrigida corretamente, de acordo com a inflação, o valor correto para começar a ser tributado, o assalariado,
seria a partir de 2.758. Hoje, senhoras e senhores, ele é tributado a partir de pouco mais de 2 salários mínimos. Eu vou repetir. Pouco mais do que 2 salários mínimos, que é 1.710. Quanto é que está o salário mínimo? Então veja a injustiça com o trabalhador. Às vezes o trabalhador, senhoras e senhores e telespectadores, luta para ter um aumento lá. Bom, agora lutei, vibramos, fizemos greve, nós vamos ver o quê? 6% de reposição salarial. E aquele 6%, aquele aumento, além da inflação, que parece que para ser além da inflação, ele é engolido por quem? Pelo imposto de renda. E o governo federal, que poderia e deveria em favor do trabalhador, nada faz. Pior do que nada fazer, o que ele faz, vereador Zanata? Ele tira, ele esmaga o trabalhador, penaliza o trabalhador. Aquele que recebe na fonte não tem como não pagar. A fonte está ali. Pau! Na fonte. Aquele que tem outros meios de ganho que não o emprego formal, ele muitas vezes tem outras maneiras. Mas o trabalhador, esse é o grande penalizado. Então, nós vamos submeter a ata, nos próximos dias deverá estar liberada, submeter aos colegas vereadores para que nós possamos nos irmanarmos à ação da OAB junto ao STF para concitar os ministros do STF a julgar favoravelmente a ação da OAB. Ela é mais do que necessária, ela é urgente. Ela é necessária, ela é urgente. Porque o trabalhador não pode continuar sendo penalizado. Como eu disse e repito, ele luta para conquistar um avanço salarial que é engolido pelo leão, ele é engolido pelo fisco federal. Sem chance nenhuma. Sem chance nenhuma. Permite uma parte, vereador? Permito. Eu acho muito interessante, eu acho que nós trabalhadores e assalariados, nós temos realmente um desconto na fonte e não temos o que fugir, principalmente nós que... E aí eu incluo, já existe no Congresso Nacional um projeto de desonerar os professores públicos e todos os professores não só públicos do imposto de renda, e seria muito justo isso, porque é a partir da educação que o país se desenvolve. Mas eu também penso, vereador, que nós deveríamos fazer talvez uma moção, algum documento, alguma coisa, para que o governo federal também comece a tributar as grandes fortunas, os especuladores, aqueles que usam o dinheiro da população para especulação e os agiotas. Esse país tem muito agiota por aí, e que precisa ser pego pelo imposto de renda. E esse não paga imposto de renda, porque ele faz do superfúgio, ele foge disso. Enquanto que o trabalhador, nós trabalhadores, pagamos imposto de renda. Então, eu acho que nós, a Câmara de Vereadores, também deveríamos fazer uma moção, junto com aquilo que o senhor propõe, ao Supremo Tribunal Federal, para que alguma coisa se faça também em relação às grandes fortunas desse país que não são tributadas. E que esse país favorece as grandes fortunas. Obrigado. Com certeza. É mais um tema interessante e sou amplamente favorável, vereador Renato Kranz, porque poucos são os afortunados. Poucos são os afortunados. Aqui em Montenegro são muito poucos, mas esses poucos, realmente, eu concordo plenamente com o senhor. Não são tantos afortunados, mas esses creio que deveriam ser taxados sim. Concordo plenamente. E tenho meu apoio nesse sentido. Mas vamos escutar, e ler, melhor dizendo, tem mesmo escutar, porque é gravado, a reunião que tivemos com o presidente da OAB, para nós nos irmanarmos, se aqueles que quiserem, evidentemente, encaminharmos uma moção
de apoio à ação da OAB.